Bom dia, galera. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre coordenadas do ponto médio de um segmento. Como é que funciona isso? Isso aqui está na página 43 do livro didático, ok? Então, para dar sequência ao nosso estudo da geometria analítica, não é? Que fala de ponto e reta. Como é que funciona isso? Nós vamos ter um plano cartesiano. Dentro desse plano cartesiano, nós vamos ter dois pontos. O que nós vamos aprender a calcular? Vamos aprender a calcular justamente o ponto que fica bem no meio desse segmento. Como eu vou mostrar a vocês daqui a pouco em alguns exemplos que eu vou fazer. Beleza? Então, o assunto está na página 43 do livro de vocês. Coordenadas do ponto médio de um segmento. Beleza? Continuando aqui, gente, a gente tem aqui, por exemplo, um plano cartesiano, que a gente já conhece, né, que nós já tivemos duas aulas usando o plano cartesiano, a primeira para aprender a marcar esses pontos, né, e a segunda a gente teve para calcular a distância de um ponto até outro, ok? Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos aprender a calcular o ponto que fica exatamente no meio desse segmento de reta aqui que vocês estão vendo. Ok? Então, como é que vocês vão fazer? Como é que nós vamos fazer isso? Né? Então, primeiro, ponto médio. Ponto médio. Então, o ponto que fica bem no meio, né? No caso aqui, é como uma espécie de média. A gente vai ter que calcular uma espécie de média. O primeiro passo é você identificar quem? O valor de x do ponto A, certo? Para a gente primeiro deduzir aqui uma formulazinha para ficar mais fácil. E aqui o ponto x, a coordenada x, desculpa, do ponto B. Beleza? Porque aqui nós temos o eixo x. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa com as coordenadas que estão no eixo y. Aqui nós vamos ter aqui o y do ponto A e também vamos ter o y do ponto B. Beleza? E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a média desse intervalo aqui no eixo x. Então, como é que eu calculo a média? Pessoal, como é que a gente calcula, por exemplo, a média do bimestre de vocês? Não é? Você lembra? Eu somo aquelas notazinhas que tem os trabalhos, as atividades, as avaliações parciais com a global e divido tudo pela quantidade que eu estou somando. Não é assim que calcula a média? Então, dessa maneira aqui, nós vamos usar também para calcular as coordenadas do ponto médio. Nós vamos calcular a média desse intervalo aqui no eixo x e a média desse intervalo aqui no eixo y. Beleza? Então, nós vamos dizer assim, o nosso ponto médio vai ser igual a quem? Vamos lá. Nós vamos ter que ter uma coordenada x e uma coordenada y do ponto médio. Como é que nós vamos calcular a coordenada x, a coordenada x do ponto médio? O que é que eu vou fazer? Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou somar o xa mais o xb, certo? Xa mais o xb, são as duas coordenadas x que a gente tem. E o resultado, como eu estou somando só dois valores, o resultado eu divido por 2. Então, isso aqui é a coordenada x do ponto médio. Beleza? E como é que eu vou fazer para encontrar a coordenada y do ponto médio? Bem semelhante. Eu vou dizer que a coordenada y do ponto médio vai ser igual a quem? A soma do y do ponto A mais o y do ponto B, isso aqui tudo dividido por 2. Isso aqui eu chamo de coordenada y do ponto médio. Então, o nosso ponto médio, na realidade, vai ser calculado a partir dessa expressãozinha. Quais serão as coordenadas do ponto médio? Primeiro, xa mais xb dividido por 2, esse é a coordenada x. E depois, ya mais yb
dividido por 2, ó. Então, esse aqui é o meu ponto médio, ó. Beleza? Agora, vamos fazer aqui um exemplozinho usando esses números aqui, então, beleza? Aqui, vamos lá. Resolver esse exemplozinho aqui bem prático, ó. Veja bem, o exemplo diz assim: qual as coordenadas do ponto médio do segmento, vírgula, que tem como extremidades os pontos A e B, ó. O ponto A tem coordenadas 2 e 3 e o ponto B tem coordenadas 6 e 5. Pronto, o que é que a gente pode fazer? Você pode marcar esses pontos no plano, ó, se você quiser, para ficar mais, para facilitar, né, se você acha que facilita, ou você pode usar apenas a fórmulazinha, ó. Por exemplo, o primeiro ponto, ponto A, vamos fazer das duas maneiras. O ponto A, 2 e 3, beleza? Esse aqui é o nosso ponto A. E o ponto B é 6 e 5. Ó. Vou usar aqui a régua para ficar mais retinho, né? 6, ó, e 5. Pronto, esse aqui é o ponto B. E o que é que a questão quer da gente? Ó? A questão quer justamente o ponto que fica bem no meio desse segmento aqui, ó. É isso que a questão quer da gente, ó. O que fica, onde é que vai ficar o meio aí? Não sei, vamos calcular, ó. E o que é que a gente sabe? A gente sabe, ó, que a gente pode calcular o x do ponto médio e a gente sabe que dá para calcular o y do ponto médio. Beleza? Então, como é que eu calculo o x do ponto médio? Ó? Eu somo a coordenada x do ponto A mais a coordenada x do ponto B e divido tudo por 2. Como é que eu faço para calcular o y do ponto médio? Ó, pego o y do ponto A, somo com o y do ponto B e o resultado divido por 2. Beleza, galera? Ó, agora vamos fazer um a um. Ó. Veja bem, o que, que a gente tem aqui? Ó? X do A e está aqui o x do B. Beleza? Ó, o que é que eu vou fazer? Substituir. Ó. Então, ponto M vai ser igual. Ó. Qual é o valor do x do A? Ó? X do A vale 2. Coloca aqui 2. Mais, qual o valor do x do B? Ó? 6. Ó. Coloca aqui 6. Isso aqui tudo dividido por 2. Ó. Continuando. O x do ponto médio vai ser igual. Ó. Quanto é 6? 2 mais 6? 8. Muito bem, galera. 8 dividido para 2. Ó. Então, eu vou concluir que o x do ponto médio é igual a 8 dividido para 2, 4. Ó. Esse é o valor x do ponto médio. Agora, vamos calcular o valor y. A gente vai ter y do ponto médio é igual. Igual a quem? Ó? Qual é o y do ponto A? Ó? 3. Mais o y do ponto B? 5. Isso aqui tudo dividido por 2. Continuando, ó, y do ponto M vai ser igual. Quanto é 3 mais 5? 8. 8, né? Desculpa aqui. Dividido por 2. E o y do ponto médio é igual a 8 dividido para 2. 4, ó. Então, o que foi que a gente encontrou? Que o ponto médio desse segmento é igual a x como coordenada 4 e y também com coordenada 4. Ó. Onde é que vai ficar esse ponto médio aí? Ó? Veja bem. Vou colocar aqui a régua, ó. Vai ser 4 para x, ó. E também 4 para y. Pronto. Ó. Esse ponto aqui, ó, é o que a gente chama de ponto médio do segmento. Ele fica bem no meio desse segmento de reta aqui. Ok, galera? Número 2, ó. Aí eu tenho aqui qual as coordenadas do ponto médio de. Aí tem ponto A. Sim, galera, só uma observação. Nem sempre vai ser ponto A e ponto B, ok? Pode ser qualquer outro ponto. Mas a maneira de calcular é a mesma. Primeiro, você calcula a coordenada x, ó, do ponto médio. Depois, calcula a coordenada y do ponto médio, para poder formar o par ordenado. Como é que eu calculo a coordenada x? Coordenada x vai ser quem? Ó, x do A mais o x do B, dividido por 2. E a coordenada y vai ser quem?
y do A mais o y do B dividido por 2 também, ó. Agora o próximo passo é a substituição, ó. X do ponto médio vai ser igual. Ó, qual é o valor x do ponto A? Ó, x é sempre o primeiro, ó. X é 2 mais o y, ó, desculpa, o x do ponto B, ó, sempre é o primeiro, ó, mais menos 8, ó, dividido por 2, ó. Cuidado o jogo de sinal, galera. X do ponto médio vai ser igual, ó, vamos lá. Quanto é 2 mais menos 8? Ó? Menos e mais e menos, ó, é menos, né? Então fica 2 menos 8. Quanto é 2 menos 8? Ó? O que é que diz a regra? Sinal diferente, ó, 2 positivo e 8 negativo. Sinal diferente, subtrai e mantém o sinal do maior módulo. Ó. Então, se subtrai, já faz 8 menos 2, 6. Ok? 6 mais 6 ou menos 6, ó. Quem é que tem maior módulo? O 2 ou o 8? Muito bem, galera. Como é o 8, ó, o 6 fica negativo. Ó. 6 de menos 6 dividido para 2. E a gente conclui que o x do ponto médio é igual a menos 6 dividido para 2, menos 3. Ó. Então, a gente tem a coordenada x do ponto médio igual a menos 3. Agora, vamos ver a coordenada y. Y do ponto médio vai ser igual, ó. Qual é o y do ponto A? Olha aqui, tá aqui ele, ó. Menos 4. Mais, qual é o y do ponto B, ó? 6, ó. Dividido para 2, ó. Muito bem, mais uma vez, cuidado com o jogo de sinal, ó. Y do ponto médio vai ser igual. Galera, ó, quanto é menos 4 mais 6, ó. Veja bem, sinal diferente, subtrai. 6 menos 4... 2, né? Subtrai e mantém o sinal do maior módulo. Quem é que tem maior módulo? 4 ou 6? Isso, galera, muito bem. O 6 tem maior módulo, então o 2 fica positivo com o sinal do maior módulo, ó. E tudo aqui dividido por 2. E vamos concluir que o ponto médio vai ser igual a 2 dividido para 2, 1. Pronto, galera, ó. Calculamos aqui as coordenadas do ponto médio, ó. Então, o ponto médio aqui desse segmento vai ser menos 3 e 1. Olha, se a gente fosse marcar aqui no plano cartesiano esses pontos, ó, como é que ia ficar? Ponto A, 2 e menos 4, ó. 2 e menos 4. Então, ele ia descer aqui, ó. 2 ia descer até o menos 4, ó. Tá aqui o ponto A. Vamos lá, ponto A aqui, né? Ponto A. E agora o ponto B. Menos 8 e 6, né? Então, o menos 8 eu se estender aqui na reta X, né? Que eu só fiz até menos 5, ó. Vamos lá. Menos 6, menos 7, menos 8 aqui, ó. Menos 8, ó. Menos 8 e quem? Menos 8 e 6, ó. Aqui também vai até o 6, ó. Aí ia ficar assim, ó. Menos 8 até chegar no 6, ó. Vamos lá. Menos 8 vai subir até encontrar aqui com o 6, ó, do reta Y. Pronto, ó. Aí o que que a gente procurou aí, ó? Ponto B. A gente procurou justamente, ó, o ponto médio aqui desse segmento, ó. Esse ponto médio aqui, quem é que vai ser ele? Vamos lá. Menos 3 e 1. Menos 3, ó. E 1. Galera, ó, aqui ficou um pouquinho aqui, assim, estranho. Ó, esse aqui seria, no caso, o nosso ponto médio, que fica bem no meio. Por quê? Ó? Porque para ficar bem certinho, eu teria que ter dividido aqui as distâncias iguais e aqui também as distâncias iguais, certo? Peço perdão a vocês por não ter observado isso no começo. Mas quando vocês forem fazer as atividades de vocês observem isso, tá bom? Não cometa a mesma gafe aqui do professor, não. Então, ó, se a gente tivesse deixado, por exemplo, ó, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro para cada, tanto para os positivos quanto para os negativos, do X e do Y, esse ponto aqui teria ficado justamente, ó, em coordenadas menos 3 e 1. Beleza, galera? Tudo bem? Qualquer dúvida, não esqueçam, procure o professor aqui no particular, que a gente está aqui para resolver essas dúvidas e fazer o melhor possível para que vocês aprendam mais e mais nessa época de quarentena. Um beijão em todos e até a nossa próxima.